Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos recapitular aí, fazer um resumo da nossa lição dessa semana. O título Lidando com más decisões. E já vimos na semana passada que o povo ele estava distante de Deus, além do templo não estava funcionando, porque não tinha levitas, não tinha quem ministrasse no templo, porque o povo não estava dando dízimos, ofertas, os levitas tiveram que ir para o campo trabalhar em outra coisa, porque não podiam se sustentar, não podiam se sustentar. E também vimos que o povo estava vendendo, fazendo um negócio de sábado, Neemias fecha as portas de Jerusalém. Além disso, o povo, como se não bastasse, né? O povo também se envolveu em casamentos mistos. E vemos isso na continuação do capítulo 13, que diz o seguinte, de Neemias, verso 23 em diante. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, vizinhos ali do povo de Israel. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico ou hebraico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia um rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então é interessante que entendemos algumas coisas. Entendemos, primeiro, que a questão do casamento misto não era uma questão xenófoba, não era uma questão de preconceito. Pode parecer estranho aos nossos olhos, pode soar xenofobia, pode parecer com isso, né? Pode parecer preconceito, mas não era. Lá em Deuteronômio já existe a explicação por que o povo não devia casar-se com mulheres estrangeiras. Você pode conferir lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 1 até o 4, onde diz o seguinte: olha, quando vocês estiverem na terra de Canaã, não casem com as mulheres que habitam nessa terra, com as mulheres dos gigazeus, dos heteus, dos jebuseus e assim por diante. Nem deu seus filhos para se casarem com as filhas deles. Por quê? O texto explica no verso 4. Porque o povo se desviaria. Essas mulheres fariam o povo desviar-se dos caminhos do Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo ao longo da história. Por exemplo, no início do capítulo 3 nós vimos uma referência a Balaão. Segundo a tradição judaica e também de acordo com o Apocalipse, Balaão, quando ele percebeu que não podia amaldiçoar o povo de Israel, ele teve uma brilhante ideia. Ele pegou as mulheres mais sensuais, mais bonitas e levou para que o povo pecasse. Então, ao longo da história de Israel, vemos o povo se envolver com a idolatria muito por quê? Por essa influência de mulheres estrangeiras, de mulheres pagãs. E com Salomão não foi diferente. O texto aqui faz uma referência a Salomão. Salomão, ele quebrou, além dessa lei, ele quebrou outra que diz que os reis não deveriam juntar para si muitas mulheres. E ele casou-se muitas vezes de maneira política, com diversas mulheres, e essas mulheres elas pediam um favor para Salomão: Salomão, por favor, construa um templo para o nosso Deus, para o meu Deus, né? E assim Salomão construiu. E Salomão ele se desviou-se do caminho, se desviou do caminho, justamente pela influência de mulheres estrangeiras. E aqui o contexto é de retorno, é o contexto de retorno do cativeiro. Eles sofreram as maldições da aliança. Eles precisam permanecer fiéis. Então, por isso essa atitude forte de Neemias, podemos não concordar com os métodos dele, mas naquele contexto ele percebe que se não for algo forte, algo drástico, se ele não fazer alguma coisa drástica, o povo vai continuar na mesma e o povo daqui a pouco vai se levar no cativeiro de novo. E se formos a Esdras capítulo 9, também vamos ver uma situação parecida. E lá Esdras fala para que o povo despeça as mulheres, despeça a família estrangeira. Com certeza foi uma situação muito difícil, complicada. Ali, capítulo 9, Esdras faz uma oração quando ele vê essa situação acontecendo, uma oração muito interessante, uma oração de confissão, uma oração intercessória, parecida com a oração de Neemias, sim, no capítulo 9, com a de Daniel também no capítulo 9. Tive o privilégio de escrever um pouquinho sobre a oração de Esdras, no
contexto aí da aliança, e com certeza é uma oração extraordinária. Ele se coloca como parte do problema, apesar de não ser exatamente o culpado, vamos dizer assim. Obviamente ele era pecador também, mas ele não, pelo menos não existe nenhum registro, né, que mostre isso, e eu acredito que não casou com uma mulher estrangeira, né, mas sim o povo. Mas ele se coloca também como parte do problema, pede perdão a Deus, e depois do capítulo 10 toma essa decisão, ele e outras pessoas, para que o povo abandone as mulheres. Mas, né, para finalizar, temos que entender que a situação é uma situação única. E que muitas pessoas às vezes querem pegar esse texto e dizer, olha, então quer dizer que, né, não se pode casar com pessoa que seja de outra denominação. Bem, essa decisão ela é individual. Mas claro, podemos tirar lições aqui. Uma delas é que o casamento é algo essencial, algo muito importante, algo onde um vai influenciar o outro. E aquilo que você deve ter escutado, a questão do julgo desigual, o que é isso? Ele acontece não necessariamente somente quando existe uma pessoa de uma religião, outra pessoa de outra. Até porque a pessoa de outra denominação, ela não é uma pessoa pagã. Ela não é como aquelas mulheres ali, amonitas, moabitas. Não é. Não entender dessa forma. Mas temos que entender o seguinte. Existem conflitos, né? Então, no casamento já é normal ter conflitos. E se a pessoa for muito diferente em opiniões e outros aspectos, pode se caracterizar um julgo desigual. Né? Então temos que pedir orientação a Deus para tomar essa decisão tão importante da nossa vida, que é o casamento. E o autor aqui do comentário da lição, ele fala algo interessante. Ele dá algumas dicas. A primeira é orar. Ore antes de entrar em um relacionamento com alguém que tem princípios e opiniões a respeito de Deus e da Bíblia diferentes dos seus. Ele diz o seguinte: um cônjuge exerce forte influência sobre o seu par, tanto para o bem quanto para o mal. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer nossas próprias escolhas, mas devemos lembrar de que existem consequências, algumas delas eternas, para cada uma de nossas ações. E ore pelos membros da sua igreja que já se casaram com pessoas que não professam a mesma fé, e por aqueles que estão planejando um casamento com alguém não cristão. Deus nos deu a livre escolha, mas é claro, as consequências, estamos livres para escolher, mas somos presos pela consequência. Então que Deus te abençoe se você ainda não é casado, que Deus te abençoe para que tome uma decisão positiva, uma decisão de alguém que contribua para a sua vida. Se você já é casado, ore pela sua família, ore pela família, pelas famílias da sua comunidade religiosa, da sua igreja, e que Deus abençoe, que possamos a cada dia ser fiéis a Ele, fiéis à aliança de Deus, e entender que mesmo se pecarmos, mesmo se distanciarmos de Deus, podemos voltar a Ele. E o povo precisava fazer isso naquele momento, voltar-se para Deus. O próximo vídeo será o último vídeo dessa série Esdras e Neemias. Então, continue acompanhando. E depois vamos estudar o livro de Daniel. Estou ansioso para começar esse livro. Um livro extraordinário, um dos livros mais interessantes do cânon sagrado da Bíblia e, em especial, da Bíblia hebraica. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.